Comigo, nós vamos falar hoje sobre marco temporal, vamos falar sobre tributação agrária, vamos falar sobre conflito, nós vamos falar sobre planejamento da FamaSul para a defesa da classe dos agricultores, e nós estamos contando, então, com o presidente da Federação de Agricultura aqui de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, Marcelo Bertoni. Muito obrigado pela presença, e conosco também o doutor João Weimer Moreira Filho, que é o presidente da Comissão de Direitos Agrários e Agronegócio da OAB Dourados Itaporã. Presidente Marcelo Bertoni, muito obrigado pela sua presença aqui na Gazeta MS, e a gente já começa. Como é que está a nossa FamaSul? Bom dia a todos aí, obrigado aí, Silva Júnior, aí, pela abertura do site Gazeta, né, para a gente conseguir expor um pouco do que a FamaSul faz e de como está fazendo. Quero aqui cumprimentar o doutor João também, que vai participar aí com a gente. A FamaSul está muito bem, graças a Deus, fazendo a defesa do produtor da porteira para fora, né, a representatividade, e fazendo muito bem esse trabalho. Muitas das vezes não chega para o produtor rural, né? A gente ele só sente quando passa pela gente, né? Muitas das coisas a gente defende e ele nem fica sabendo. Mas estamos bem, graças a Deus. Agora, presidente, a relação, para começar, essas mudanças, o governo está com a intenção, né, de mexer na tributação, a questão da política tributária no Brasil, e de que forma vocês estão pensando sobre esta situação, enfim, qual que é o posicionamento, a preocupação, que a gente sabe que a entidade, os produtores aqui do Estado, os agricultores, como um todo, né, tem aquela dúvida, e então, de que forma a FamaSul está preparando, está analisando e está orientando também os agricultores. O que vocês esperam desse novo projeto aí que o ministro Haddad está preparando? Bom, a FamaSul, ela é um órgão de representatividade ligada à Confederação Nacional da Agricultura, que é a CNA. Então, a gente trabalha muito alinhado com a CNA, tivemos várias reuniões nesse novo projeto que eles estão da reforma tributária. Eu acho importante a reforma tributária acontecer, a gente precisa disso, e nós trabalhamos muito e melhoramos bastante esse texto da reforma para o nosso setor. É lógico que nada vai ficar do jeito que era e perfeito do que da forma que a gente quer totalmente, mas nós conseguimos construir de uma forma que traga menos impacto para o nosso setor. Eu acho que o texto ainda não é de consenso de vários setores, né? Principalmente o setor de serviços, que tem discutido muito. Eu acho que o único que está um pouco mais satisfeito é a indústria, né? A parte da indústria, mas os outros setores ainda têm uma discussão muito grande. Lógico que a gente tem uma preocupação grande com o nosso Estado, porque a partir do momento que você cria o IVA, que é o Imposto Único, você deixa de ter os incentivos fiscais ao qual nós atraímos as indústrias para cá, né? E o setor, se eu não me engano, acho que o setor de infraestrutura do Estado conseguiu colocar dentro do setor, que seria o Fundersul, né? Que hoje é o carro-chefe do desenvolvimento do nosso Estado. Se usa muito esse recurso do Fundersul, mas isso acho que o Estado garantiu. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado porque você atrai as empresas para o nosso Estado dando incentivos fiscais em cima do ICMS, que provavelmente, a partir do momento do IVA, esses incentivos você perde, você deixa de ter. E também preocupado, talvez, e aí é uma discussão via Estado que nós já estamos fazendo, os nossos incentivos fiscais para os produtores rurais também provavelmente caem, né? Vão cair aí. A gente tem vários incentivos aí que hoje, principalmente na questão do frango, é o que tem dado um resultado positivo para essa cadeia, e nós temos essa preocupação e já estamos discutindo com o Estado uma forma de manter
esses incentivos que nós temos na cadeia produtiva. Tá certo. Agora, com relação a essa tributação agrária, isso tem um impacto que o senhor está dizendo aí com relação a essa questão aí de incentivo e tudo mais, mas para o trabalhador, para o homem do campo, como é que tem algum impacto a causar, alguma preocupação, alguma recomendação? Como é que vocês estão vendo essa situação, presidente? Não, para o homem do campo, nós temos hoje só uma decisão do STF que julgou constitucional a cobrança da contribuição sindical rural. Acontece que ela não está modulada, então, na verdade, não se está tendo essa cobrança ainda. Esse é o único impacto que não está ligado diretamente em cima da reforma tributária, mas é um impacto a se considerar, até quando sair a primeira modulação para a gente entender de que forma que vai ser cobrado isso do produtor rural, do empregado rural que deseja para o seu sindicato. Se nós vamos ser o que vai descontar, né, na folha isso para passar para o sindicato, como que vai ser isso? Ainda não está muito bem definido. Por isso que não está tendo essa cobrança. Que o trabalhador rural ele vai poder fazer uma declaração que ele não queira contribuir. Então, mas isso já foi aprovado, falta regulamentar e ter uma forma de cobrança que ainda não há. Mas independente da questão da aprovação ou não do IVA. Tá bom. Doutor João Weimer Moreira Filho, alguma colocação, alguma indagação para fazer aí o presidente Marcelo Bertoni da FamaSul? A FamaSul, o senhor como presidente da Comissão de Direitos Agrários e Agronegócios da OAB Dourados de Itaporã, a FamaSul vem a ser, sem dúvida nenhuma, um aliado, uma parceira, né? Bom, primeiramente, deixa eu agradecer, Marcelo, pela sua presença aqui conversando conosco. A FamaSul sempre foi a nossa casa dos produtores rurais aí em Campo Grande. Sempre contamos com o apoio de vocês quando necessitamos. Então, como representante da OAB aqui da nossa região, eu desde já agradeço a FamaSul por todo o serviço que ela prestou ao longo dos anos e continua prestando com todo exímio e de dedicação. Obrigado. Bom, dito isso, nessa parte tributária, uma das questões que nós viemos a levantar aqui hoje, o senhor já respondeu de maneira, mas gostaria de fazer uma pergunta bem simples nesse seguinte. Essa contribuição social, essa contribuição a qual estava suspensa e voltou agora a possibilidade dos sindicatos voltarem a solicitar para os seus filiados, essa questão da FamaSul, já não há uma possibilidade de efetuar uma cobrança para o pessoal? E se há essa possibilidade, a FamaSul ela planeja dar uma notoriedade de como as pessoas elas podem ou continuar filiadas ou, caso não desejem fazer esse pedido de desfiliação ou de não contribuir? Existe alguma previsão para isso do sistema FamaSul? Boa pergunta, doutor. Nós estamos trabalhando nisso, lembrando que só voltou a contribuição do trabalhador rural e não dos produtores rurais em si para os sindicatos, né? A ideia nossa, inclusive, teria que ter talvez uma convenção coletiva, que ainda não foi proposta ainda para nós, no setor dos trabalhadores rurais, né? Acho que a FETAG teria que ter entrado em contato ainda, só que a modulação ainda não está muito bem decidida. O que nós estamos dizendo e alertando os nossos sindicatos que, por enquanto, não se está cobrando, porque não há essa modulação, né? Mas, a partir do momento que inclusive, tivemos agora aqui no Estado um encontro com 4 ministros do Trabalho, que tiveram aqui para fazer suas palestras, uma das perguntas foram exatamente essa. E, por isso que eu estou dizendo, ele mesmo disse que não sabe ainda como que vai ser essa cobrança. Então, neste momento, nós estamos só passando para os nossos sindicatos, que não é para fazer a cobrança e nem a forma. Mas, a partir do momento que tiver a modulação, nós vamos estender isso também para os contadores,
e a gente tem uma parceria muito boa com eles, dizendo que eles façam a declaração para o trabalhador rural e leve, no dia que for fazer os acertos com o Olerite, e pergunte a ele se ele tem interesse de fazer ou não. Explicar bem certinho para ele o que é, né? E de que forma é. E aí, dependendo da devolutiva do trabalhador rural, a gente conseguir fazer ou o pagamento ou a não contribuição desde que ele declare. Muito bem, vamos lá para uma pauta bem atual. Nós estamos com o doutor João Weimar aqui, o presidente da FamaSul, Senar, né, essa parceria aí, que esse trabalho brilhante na área agrícola. Qual que é o seu olhar, enfim, o seu comentário em cima do marco temporal? O que isso vem a representar? E outro detalhe, já aproveitando também, presidente, com relação aos conflitos indígenas, quantas são as invasões aqui no estado, e essa questão do marco temporal, o que representa, o que traz para os nossos agricultores, em termos de paz, em termos de segurança? Bom, essa é uma questão para o nosso setor muito dura, né? Muito difícil. A FamaSul faz parte de uma Comissão Nacional de Assuntos Fundiários, e eu trabalhei muito nessa pauta, principalmente porque nós tínhamos lá atrás um problema em 21 estados brasileiros, né, com esse problema do marco temporal. Nós trabalhamos muito para fazer com que andasse essa pauta e fosse aprovado no Senado. Acontece que houve a votação no STF, dizendo que o marco temporal é inconstitucional. A partir do momento que... Eu sempre falo o seguinte, eu sou contra o que os ministros fizeram. Sou contra, totalmente contra, mas eu respeito a decisão do STF, mas sou contra. Principalmente porque o ministro ele não tem o sentimento de um senador, de um deputado, que anda na sua base e conhece as aldeias indígenas do nosso estado. Isso eu estou dizendo do nosso estado. Para quem? Vocês são de Dourados, vocês conhecem a situação hoje dos índios que estão entre Itaporã e Dourados, uma situação de calamidade pública, sem saneamento, sem água, sem luz. Eu passo lá, às vezes, tem casa ainda com lamparina. Então, o ministro, quando se fala em índio, ele lembra da visão romântica do índio pelado da Amazonas. Eu sempre falo, nós temos que dividir duas categorias. O índio silvícola, que é esse índio que está lá na Amazonas, e o índio que já está antropizado, que são os índios desses estados produtores aqui do nosso estado, que tem que começar a produzir nas suas áreas. Por que eles não podem ser tão bons quanto nós na produção? Por que não pode fazer uma parceria e que ele consiga produzir e reverter esse lucro que ele tem para a comunidade? A gente olha a comunidade aí, a comunidade é uma comunidade carente, que passa fome, que tem suas necessidades, e o Estado não consegue fazer. Então, quando o ministro diz que o marco temporal não existe e resolve dizer que é a terra, só a terra que vai resolver, se fosse a terra que fosse resolver, os índios da Amazonas não passavam fome. Não é isso. A política indigenista nossa tem que ser mudada. Mas esse sentimento o ministro não tem. Mas eu respeito a decisão do STF. Isso é bom dizer. Acontece que ele causou de novo uma insegurança jurídica no país inteiro. E aqui eu não quero dizer que eu sou contra os povos originários ou contra os direitos dos povos originários de ter as suas áreas. Porque no Estatuto do Índio, no artigo 17, ele diz que a qualquer tempo eu posso criar novas reservas e aumentar as áreas indígenas. Então, eu não estou dizendo que é muito, que é pouco. Eu estou dizendo que o marco temporal só dava segurança jurídica ao produtor rural que tinha os seus títulos centenários, que é o caso do nosso estado. Teve Guerra do Paraguai, muitas áreas dessas estavam em conflito, que lá atrás o nosso governo vendeu esses produtores e disse para ele, olha, cuide da soberania nacional, faça com que aí
vire Brasil e que se mantenha isso, e que aí seja território brasileiro, e hoje, 160 anos depois, dizendo que esses bisnetos desses produtores são invasores de terra. Isso, eu não concordo com isso. Eu acho que o produtor tem que ser respeitado quanto a isso. Mas no STF teve uma garantia, que aí foi um avanço no voto, que foi a indenização justa e prévia, que eu acho que, no primeiro momento, dos 9-2 que nós tínhamos perdido a indenização também. Porque o voto do Alexandre de Moraes falava indenização, mas ele não citou justa e prévia. A partir do momento que houve um trabalho da CNA nesses 10 dias, uma semana mais ou menos, para que se fizesse a modulação, a Tereza Cristina, nossa senadora, esteve com vários ministros para que se escrevesse no texto a indenização justa e prévia. E nós conseguimos ganhar de 6-5. Isso, para nós, produtores, é um avanço. Mas aí veio o Senado uma resposta passando uma PL do marco temporal, que é a 2903, que hoje nós estamos aqui numa insegurança ainda, porque nós não sabemos se o Lula vai vetar, ou vai sancionar, ou vai vetar em termos, que ele vai vetar em termos. Então, ontem eu vi uma entrevista do Jacques Wagner, do senador, dizendo para que ele vai trabalhar para que o Lula não vete o marco temporal e a indenização, e o resto ele vete. Então, existe aí uma expectativa nossa para que na próxima semana existe o veto ou a sanção. Se ele vetar integralmente, que é o que nós estamos esperando hoje, nós estamos trabalhando muito dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal para derrubar esse veto e ser sancionado diretamente. Provavelmente, um partido menor, eu sempre falo isso, a gente tem um levantamento, um estudo aqui, todas as vezes que os partidos menores, a minoria, perde dentro da Câmara dos Deputados ou no Senado, eles entram com ações judiciais no STF e revertem uma decisão da maioria. E isso é muito ruim, porque quando a minoria manda na maioria sem estar votando, sem ser o que a gente decide, é quando o STF decide pela maioria, que é complicado e realmente, muitas das vezes, reverte essa decisão, causa para nós um problema maior. Então, provavelmente, eles vão entrar com ação, vai ser questionado de novo o marco temporal, e aí eles vão ter que se posicionar, e hoje eu sinto muito um conflito de poderes entre o STF e o Senado, né, que estão numa luta de braços, mas nós já temos uma PEC pronta, que só fala do marco temporal, que já está na FPA, e aqui eu quero agradecer a nossa FPA, em nome do Lupion, que tem trabalhado muito nessa questão, os nossos senadores também, todos os nossos parlamentares, que vai colocar essa PEC e provavelmente a gente consegue aprovar também, para trazer essa segurança jurídica que o produtor precisa hoje. Nós precisamos ter um basta, o Silvio Júnior. Eu não estou dizendo que tem que ter que o direito deles de ter mais terra, eu não estou dizendo que tem que ser acabar por aqui. O marco traz a segurança dos títulos. E os povos originários, como eu já havia dito, no Estatuto do Índio, no artigo 17, diz que eu posso criar novas áreas, desde que eu pague. Então, assim, eu não estou dizendo que é muita terra, é pouca terra, não entra nesse mérito. Eu entro no pagamento desses produtores que estão lá até hoje produzindo, fizeram a soberania nacional com as suas famílias lá atrás, e chega agora e vai ser expropriado. Isso eu não concordo. Essa é a minha posição, esse é o nosso trabalho em cima do marco temporal hoje. Obrigado, muito bem colocado. Doutor João, ele falou ali que o governo veta ou ele aprova. Agora, essa tese foi criada pelo presidente, naturalmente que perdeu no Senado e na Câmara, provavelmente ele veta, ou não? O que você me fala? O que você achou do comentário do que falou o nosso presidente, o Marcelo Bertoni, que é o presidente da FamaSul?
É sempre muito bom ouvir o Marcelo Bertoni, porque você vê que ele Ele está dá uma muito aula, bem né? informado. Ele dá uma aula para a gente, né? Muito bem informado. Com relação à opinião do presidente, Já tem até uma PEC, né? Ele já disse, ó, já tem uma PEC preparada. é a PEC 132, né, presidente? A 132 fala em pagamento só. A 132 não é essa que nós vamos trabalhar. A 132 fala em pagamento só, mas é uma PEC nova que foi apresentada agora pelo deputado, até esqueci o nome, mas só fala do marco temporal, porque a partir do momento que você cria o marco temporal legitimamente, sabemos que dali para frente, qualquer área ele vai ter que pagar. Não se fala em pagamento. A PEC 132, a única coisa que a gente não concorda com a redação da PEC 132 é que ela muda o marco temporal para 2013. E aí tem muitos produtores do nosso estado que ficariam fora. Porque quando se fala na Constituição, que era aonde ocupam, nós temos vários produtores que estavam lá dentro nessa época da Constituição. Quando ele joga para 2013, ele exclui um monte de produtor. Por isso que a gente não trabalha muito com a PEC 132. Excelente colocação, presidente. Na sua fala, eu gostaria de ponderar apenas um ponto e solicitar uma pergunta, na verdade. Sim. Quando nós falamos de indenização, principalmente agora após o marco temporal, houve no relatório final a possibilidade de indenização por dois modos distintos ali. O primeiro, realocação ou reassentamento, e o segundo, por títulos da dívida agrária. Existe já uma conversa com os agricultores sobre a possibilidade de tanto um quanto o outro ser viável para eles, ou de repente alterar isso de alguma forma que seja mais economicamente viável? Ou seja, como os produtores reagiram a essa forma de indenização? Já chegou aos ouvidos da FamaSul? Já, ô João, para o produtor, doutor, vou te chamar de João, doutor João. Doutor João, para o produtor que não tinha nada, já é um avanço. Assim, o que eu falo? Eu tenho produtor aqui que teve sua área invadida, e aí são 154 áreas invadidas, respondendo ao Silvio Júnior, e nenhuma área dessa, com reintegração de posse, todas as áreas invadidas por indígenas, isso é bom frisar para o produtor, nenhuma delas teve a sua reintegração de posse garantida. Isso para nós que queremos uma segurança jurídica e que o direito de propriedade prevaleça, para nós é um contrassenso. Você ter 154 propriedades invadidas no nosso estado e não ter nenhuma reintegração de posse cumprida. Eu tenho propriedades que o produtor foi retirado da sua propriedade e queimaram todas as benfeitorias. Então, assim, ele não teria como receber nem a benfeitoria, porque quando você discute uma benfeitoria, você tem que ter o físico. Não tem o físico, é por foto. Quando o produtor chega para mim e fala, olha, graças a Deus, hoje eu vou ter uma indenização que seja em TDA, ou que seja numa realocação, e aí eu falo, o sentimento da corte, por mais que eles tenham vontade, eu acho que é uma boa vontade de resolver, como não conhece, como é que eu realoco um produtor que tenha 3 mil hectares de uma área para outra? Não é fácil você achar uma área no nosso estado hoje que você consiga realocar, que você consiga equalizar essa fração. Então, o pequeno produtor, talvez ali de Douradina, que é um caso muito grave para nós aqui, eu sinto muito, são 315 pequenos produtores da agricultura familiar, plantador de alho, e tem 4 modos rurais, que hoje 4 hectares, não é 4 modos rurais, 4 hectares, a grande maioria, que está nessa briga, que de repente você consegue alocar em outra área, você vai fazer um novo assentamento. Você tira aí de Douradina, leva para outro lugar. Mas e quando o produtor é maior? E quando essa área está inserida dentro de Dourados e Itaporã? Como é que você vai realocar? Ali não tem quase produtor. Tem a cidade urbana. Você vai indenizar ou você vai realocar os índios? Então, assim, existem umas questões, eu sempre falo que acho que a primeira que acontecer em 2 ou 3 sentidos. A primeira que for paga, a segunda, talvez uma que for realocada, eu acho que esse caso cabe às vezes em Itaporã, porque como é que você vai tirar da área urbana?
Você está ali dentro da área urbana. E também abriu uma brecha para que se pague o índio. Eu acho que o senhor deve ter lido o voto também, e ele fala também, não só a realocação dos indígenas, mas também a indenização. Mas a minha preocupação com a indenização, doutor, é que é bom a gente dizer, nós fizemos um levantamento, nós temos hoje 9 milhões e 200 mil hectares. Mas eu sempre falo para todos, vamos arredondar para 10 milhões de hectares nos 21 estados, esse é o que nós sabemos, porque nós tiramos os dados do site da FUNAI. Se você colocar um valor médio dessas áreas, tanto lá do Rio Grande do Sul até Amazonas lá em cima, eu sei que no nosso estado tem áreas muito mais caras do que o valor que eu vou dizer, mas é uma conta de padaria. Você colocar 10 mil reais o hectare, são 100 bi. Eu não sei de onde que o governo vai tirar tanto dinheiro para fazer pagamentos de terras indígenas e resolver o problema. Então, essa é uma outra preocupação que nós temos com esse produtor. Agora, não, eu vou fazer emblematicamente, eu vou resolver o problema do Mato Grosso do Sul. Nós vamos resolver Douradina, que pega mais produtores, ou nós vamos resolver o problema do Buriti, que pega só 37? Qual é o valor? Então, assim, isso tudo vai ter que ser discutido agora num momento que a gente não consegue, eu não consigo visualizar isso. E não quer dizer que esse 100 bi vai resolver, Silvio. Nós temos várias áreas em estudo, inclusive aqui no nosso estado, eles estão pretendendo retomar novos estudos, onde falam em 283 mil hectares. São 30 municípios das áreas mais produtoras nossas. Então, e aí? Você vai criar um outro problema, porque você não tem como resolver o passivo para trás, e você vai fazer novos estudos para incentivar novas invasões, criar novos conflitos em áreas que você não tem como pagar. Então, essa é uma preocupação muito grande da FamaSul, e aí eu já conversei aqui com o Bito, acionando a OAB, justamente para conseguir que eles nos auxiliem nesse primeiro momento, a segurar essas novas demarcações, ter muita calma, o produtor ter calma e conseguir entender como é que nós vamos pagar isso tudo. Porque não é só aqui. E a partir do momento, é importante dizer, do marco temporal que caiu, nós tivemos um aumento de requerimento de áreas nos 27 estados brasileiros. Então, nós tínhamos problema em 21. Hoje nós estamos em 27. Inclusive, Brasília está com uma aldeia lá no meio de Brasília que o cara está reivindicando. Não vai parar nunca. Nós precisamos ter um marco temporal, precisa ter alguma data referente a isso. Porque senão nós não vamos ter segurança jurídica no país durante muitos anos. O presidente, Marcelo Bertoni, é o presidente da FamaSul. O presidente já deve ter visto falar, mas Dourados foi criada uma frente parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. O senhor já viu falar está sabendo dessa frente parlamentar? E o presidente existe, o presidente da Comissão de Direitos Agrários e Agronegócio da OAB Dourados Itaporã, doutor João Weimer, ele que é o advogado jurídico, técnico, enfim, que participa aí, auxiliando, não é? Foi convidado, e é uma situação que está sendo discutida aqui e em acontecendo, vindo a ser exitosa, né? Os vereadores Yuri Pudim, Fábio Luiz, Elias Ixi, são 5, né? Marcelo Mourão. Marcelo Mourão, são 5, Marcelo Mourão. Enfim, vai ser um ganho extraordinário nesse sentido, né, doutor? Sim, com relação à frente parlamentar para resolução desses conflitos em áreas indígenas e com os produtores rurais, Dourados ele fez uma situação muito interessante esse ano, que nós, da OAB, nós acompanhamos essa questão jurídica há muito tempo, mas uma possibilidade bem simples, de uma maneira bem simples de encontrar uma solução alternativa, que é utilizar o patrimônio do Senad, que são as áreas de fazendas de propriedades rurais que foram transmitidas para a União em virtude do proprietário ter cometido algum ato ilícito, principalmente com relação ao tráfico de drogas e essa situação, utilizar essas áreas na permuta, pelo menos para os pequenos produtores de imediato. Então, essa comissão ela foi formada para tentar encontrar soluções alternativas,
já foi apresentado algumas propostas na Assembleia e tem uma situação bem viável, de uma forma, pelo menos para o nosso estado, de como tentar resolver esse conflito de forma alternativa. Nesse ponto, novamente, eu queria agradecer a FamaSul, porque nós tivemos todas as informações necessárias, desde a época do famoso Quintino, que trabalhou aqui com vocês, uma pessoa maravilhosa, que infelizmente nos deixou na época da Covid, mas ele nos concedeu as informações necessárias para dar início a esses trabalhos. E hoje essa comissão ela ainda está trabalhando, formando propostas, e a participação da FamaSul é essencial, assim como de todos os órgãos do governo, é essencial também para a elaboração de um acordo. A FamaSul é a voz do produtor rural. Ô, doutor João, ele falou do marco temporal. Qual que é a tua visão do marco temporal? O senhor corrobora com o que o presidente Bertoni disse ali, porque ficou assim uma situação meio em aberta de que não está tendo, por mais que está tendo esse conflito, Senado e STF, e a coisa pode caminhar para continuar sendo empurrado com a barriga como está. Foi mais ou menos isso que eu entendi. A tua visão? A visão da FamaSul ela tem uma coerência, sim, com relação ao que nós encontramos na legislação. Como, por exemplo, qualquer situação, quando você pega no direito, existe uma figura que nós chamamos de prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é quando você estipula uma data para que você possa exigir os seus direitos até aquela data limite. É uma segurança jurídica. Então, quando você vai tratar de assuntos, para tudo, via de regra, existe uma prescrição. Quando você falava em marco temporal, você falava, olha, vamos discutir a partir desta data, daqui em diante. Com qual finalidade? Garantir uma segurança jurídica. Hoje, pelo que nós vemos da bancada agrícola, pelo que nós vemos dos produtores, inclusive dos advogados que atuam nessa área, é que essa segurança jurídica ela fica um pouco relativizada, porque não há hoje um marco temporal, uma data que se prevê isso. Então, quando há insegurança jurídica, é território para conflitos. Então, qualquer medida que você tira mecanismos jurídicos para garantir o seu direito até determinada data, pode causar conflitos, que é o que nós vemos até hoje. Então, nós acompanhamos o Senado, nós acompanhamos a Assembleia, o Judiciário, enfim, os três poderes nessa situação, tentando agir de uma forma para tentar resolver esse conflito. O marco temporal era apenas uma das teses que estavam dentro de vários processos judiciais, mas uma tese importante. Então, hoje, o que nós estamos vendo é um cenário em que há o temor dos produtores e também o temor das comunidades indígenas, porque se você causa essa insegurança jurídica, é dos dois lados. Não é bom para ninguém. Então, uma legislação que determine como que isso vai funcionar de maneira efetiva, ela é essencial. Agora, doutor, 154 invasões, 154 hoje no estado, realmente é um número estrondoso, quer dizer, até agora o que vem sendo feito é reuniões, processo daqui, defesa de lá, e efetivamente não tem encontrado, né, uma solução para esta violência que está aí no campo. E aquela pergunta, no seu entendimento particularmente, essa tese do marco temporal foi apresentada pelo presidente Lula, chega na mão dele, né? Passou pelo Senado, aprovou, ele veta, enfim. Bom, em primeiro ponto, a tese temporal ela não foi apresentada por um presidente específico, ela é algo que está sendo discutido há um bom tempo. Sim. Né? Então, é bem difícil você chegar na mão do presidente e falar ele vai vetar ou ele não vai vetar, porque tem muitas condicionantes para ele fazer isso. Certo. Há um viés de que todo mundo tem a expectativa de que ele vai fazer essa questão do veto, mas também, como a FamaSul bem ponderou aqui, a bancada agrícola vem apresentando propostas de como tentar resolver esse conflito e até lá pode mudar a opinião do presidente nesse ponto. A grande questão é ele vetando ou não vetando, os conflitos continuarão existindo. Isso. Esse é o nosso problema atual. Eu entendo que, como OAB, como FamaSul, se você garantir uma segurança jurídica para isso, é uma forma de você minimizar esses conflitos no local. Tudo que foi ponderado pelo presidente Marcelo Bertoni aqui tem sim respaldo para o que ele falou. E sim. Nós, como OAB, nós estamos dispostos a ajudar. Não só as questões legais, mas também as questões morais nesse ponto. Nós podemos chegar, conversar, tentar fazer um acordo, tentar fazer tratativa, emitir pareceres nesse ponto. Então, a nossa expectativa como instituição também é chegar num consenso para isso, que é histórico. Não é fácil de resolver? Não é fácil de resolver.
mas está todo mundo sentando na mesa, expondo suas ideias de maneiras coerentes, e temos a expectativa de que em breve algumas medidas, sejam elas do Executivo ou do Legislativo, possam garantir essa segurança no Judiciário. Ótimo. Presidente Bertoni, vamos lá. Vamos lá. Safra 2023-2024. Qual que é a perspectiva? Como é que estão os planejamentos? Enfim. Bom, previsão de safra, né? Não, isso aí a gente... O produtor sempre é um otimista por natureza, né? Então, nós temos aí um avanço, mais um avanço na nossa produção, né? Em hectares, fomos para 4.200.000 hectares de terra. Hoje vai começar, provavelmente com essa chuva agora, nós temos só 5% da semeadura. Então, provavelmente vai ter um avanço agora na semeadura depois dessa chuva. Acredito que, eu não vou dizer em safra recorde, porque é muito cedo ainda dizer, né? Mas esse ano nós tivemos 15 milhões de toneladas, que já foi uma safra recorde para o nosso estado. Com esse aumento de área agora plantada, eu acredito que, se tudo correr bem, e aí questão climática, toda essa questão aí, a gente acredita que vai ter uma safra maior do que esses 15 milhões de hectares. Agora, sempre dizendo que o produtor ele tem que estar atento aos custos de produção. Nós temos aí uma safra represada do ano passado ainda que não foi vendida totalmente. Nós temos soja americana entrando aí, que está indo bem. Nós temos os estados do Rio Grande do Sul hoje que vinham de 2 anos de perca de safra de soja, hoje está com a possibilidade de colher também bem. Então, nós temos aí todo esse cenário que precisa ser avaliado pelo produtor, entendendo que ele precisa realmente estar com os custos de produção na mão e fazer os travamentos aí necessários para que ele tenha lucro na sua produção. Mas acreditamos sim que vai ser uma boa safra. A gente tem aumento de área para o plantio, presidente? Outro detalhe, parece-me que deu uma reagida na questão do mercado do boi, né? Parece que o boi deu uma reagida, e isso é bom. Isso é bom, né? Porque o pessoal estava preocupado também nesse sentido. Alguma questão relacionada à ampliação de área plantada no estado, enfim? Então, nós tivemos um aumento de área aí de mais de 5% de aumento, fomos para 4.200.000 hectares, né? Então, com certeza, com um ganho produtivo maior, se o clima correr bem, né? O boi realmente andou dando uma melhorada agora, lembrando que nós temos aí ciclos, né, de cada 5 anos, de alta da arroba, baixa da arroba. Acredito que provavelmente 2024 vai ser um ano um pouco melhor para a pecuária, né, tendo picos de excesso de oferta e aí diminuição do valor da arroba, diminuição às vezes da oferta, aumento da arroba. Isso vai ser trabalhado. Mas em 2025 eu tenho praticamente a convicção que o ciclo torna-se de alta na arroba do boi. Isso é normal, é sazonal do nosso perfil produtivo do estado, né? Cada 5 anos tem giros de pico de categoria de venda. Tá certo, eu quero voltar aqui nessa frente. Eu gostei dessa frente parlamentar aqui dos vereadores de Dourados e que mais frentes possam levantar no estado, né? Quanto mais, né? Sim, na verdade, quanto mais você ampliar o debate político, né? Principalmente tentar chegar num consenso, eu vejo que é viável, é uma forma de você tentar escapar da burocracia do judiciário e tentar, junto ao executivo e o legislativo, principalmente, encontrar soluções alternativas para o problema. Principalmente quando nós falamos em questão de conflitos indígenas e indenização. 150 áreas invadidas é muita coisa, né? Tomara que para por aqui, diminui, que a gente chegue aí a um bom termo sobre isso. Presidente, alguma colocação para o presidente, doutor João? O doutor João Weimer Moreira Filho, ele é advogado e é o presidente da Comissão de Direitos Agrários e Agronegócios da OAB Dourados em Itaporã. Quero te agradecer por estar participando conosco dessa roda aqui, esse papo com o nosso presidente da FamaSul, doutor Marcelo Bertoni. Agradeço a participação de vocês, agradeço a disponibilidade, presidente Marcelo. Uma última colocação, que eu gostaria de ver se já há previsão.
A FamaSul sempre foi muito conhecida por disponibilizar informação para os seus associados e pela bancada agrícola. Existe algum evento programado, principalmente com essas questões de pautas tributárias, ou até a questão de conflitos indígenas, que é um pouco mais recente, que a FamaSul planeja fazer para divulgar informações aos produtores, aos advogados, dos produtores, que já pode passar para nós ouvintes aqui? Nós vamos ter o MSA no final de novembro, que é um evento nosso já de muitos anos que a gente faz aqui, um evento tradicional. Vai falar de mercado, vai falar de precificação de commodities, e vai ser final de novembro. Mas nós temos os boletins que a gente solta toda semana, da pecuária, da floresta, da piscicultura, da suinocultura, toda essa parte a gente solta toda semana. O que o senhor precisar, eu tenho no site da FamaSul todos esses boletins disponíveis, doutor. Ou qualquer coisa, o senhor pode entrar em contato comigo mesmo, depois eu passo o telefone para o senhor aí, peço para meus meninos aqui passar para a nossa turma técnica e a gente pode disponibilizar. O Silva, só para complementar... Por favor, isso que eu ia dizer, o senhor tem mais algo? Fique à vontade, presidente, por favor. Eu tenho, dessas 154 áreas, tem áreas que estão invadidas há 20 anos, há 22 anos. 20 anos. O que acontece? Não é que não foi dada a reintegração, foi dada em primeira instância, em segunda instância, e todas elas foram suspensas pelo STF. Então, assim, os advogados trabalharam nas questões, chegou lá no STF, suspendeu. A mais emblemática foi em 2015, que fizemos uma operação gigantesca com o Exército, tudo para tirar os índios que tinham invadido lá em Antônio João. E quando deu meia-noite, foi suspensa pela nossa ministra Carmen Lúcia. Então, assim, uma mobilização intensa de homens que foi suspensa. Então, dizendo assim, eu tive total apoio, e aqui eu quero agradecer ao Eloy Terena, que eu acho que ele é de Dourados, né? Não tenho certeza absoluta. Isso. Mas ele, da última invasão, que foi agora em Antônio João, há uns 15, 20 dias atrás, ele me atendeu, a gente conversou, tive nos povos originários, tentando apaziguar o conflito. O conflito não é bom para nenhum dos dois lados, isso eu tenho falado sempre, o produtor tem que ter calma, o conflito não é o que a gente quer, nós não precisamos disso para o nosso estado. Falei muito com ele, falei agora, quarta-feira passada, com o Dino, estive lá com o ministro Dino, explicando a situação, e aí a bancada federal nossa nos acompanhou junto nessa manifestação do nosso estado, entendeu, atendeu o nosso pedido, colocou mais segurança lá, que nós estamos com 2 áreas invadidas em Antônio João, novas invasões, né? E uma que está sendo ameaçada, que agora o nosso ministro Flávio Dino colocou lá os policiais à disposição. E eu sempre falo uma frase: eu não posso resolver uma injustiça criando outra. E que, na verdade, eu sempre vejo os nossos produtores e os índios, os dois lados sofrem. Os dois lados passam momentos de dificuldades, porque muitas das vezes são pequenos produtores. As pessoas, às vezes, acham que são os grandes, e não são. A grande maioria do Brasil inteiro são pequenos produtores da agricultura familiar, que foram alocados e assentados pelo próprio governo. E que alguns deles, doutor João, não tem como provar o título de boa-fé, porque o INCRA não deu até hoje. Então, você vê a situação desse produtor que está lá, que foi realocado, às vezes, no Pará, está lá no Pará há 50, 60 anos, que o próprio Estado brasileiro mandou esse produtor para lá, colocou lá e hoje diz que essa área é indígena. E quando se diz na Constituição e na própria modulação, produtores de títulos de boa-fé, ele não tem o título porque o INCRA não deu. Então, a insegurança que esse produtor sofre lá dentro é muito difícil. E aí eu falo, os dois lados sofrem, tanto o indígena, que a gente vê a situação que ele está em Dourados, e o produtor, que é o pequeno produtor que está ali no sustento da sua família, fazendo cinturão verde, às vezes vendendo verdura para as cidades do entorno, tem que perder o único pedaço de terra que ele tem
E foi para lá conduzido pelo próprio governo do Estado, que hoje diz que o título é nulo. Então, é difícil, nós temos um problema grande na mão que a gente precisa ter a cabeça no lugar para não incentivar nenhum tipo de confronto. Isso para nós não é bom para nenhum dos dois lados. E a gente tenta apaziguar esse produtor e tentar passar uma tranquilidade para ele, de que a gente, FamaSul, CNA, a própria OAB, todo mundo está preocupada com o direito de propriedade e o direito dos povos originários também. Tá certo. Obrigado, doutor Bertoni, Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, por falar conosco. Excelente entrevista. E para encerrar, algum ponto mais que o senhor queira colocar, doutor João? Eu só quero deixar aqui, doutor, para o senhor responder para a gente, os pontos críticos em termos de invasões de municípios. Antônio João, Douradina, Carapó, Dourados, Iguatemi, Amambai. Se tiver outros pontos críticos aí, o senhor pode mencionar. Doutor João, suas considerações finais e obrigado pela presença aqui, por nos ajudar a mediar esse papo tão gostoso com o nosso presidente. Eu que agradeço a oportunidade concedida por vocês, a OAB também agradece pela participação, é sempre muito relevante a participação da OAB nesses processos, nessas questões de litígio, e também agradeço muito a participação da FamaSul, agradeço ao presidente Marcelo, porque sempre muito bem informado, com boas ponderações, com boas colocações, garantem não só a nós aqui presentes, mas aos ouvintes também, a capacidade de ter uma tranquilidade, saber que eles estão assistidos, estão com pessoas informadas e capacitadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado você, doutor. Obrigado aí pelo apoio, pela frente que vocês criaram aí em Dourados. Eu acho de extrema importância essa resolução que o senhor colocou. Frente parlamentar. A frente parlamentar, essa resolução muito importante aí de vocês conseguirem fazer a realocação nessas áreas do tráfico, que querendo ou não está com a justiça, né? Eu acho importante isso, eu acho que é um caminho. Permutas também, até uma das coisas que eu proponho muito para eles lá, tem lugares no Brasil inteiro que os nossos órgãos federais têm prédios e tem produtor que não quer mais ter propriedade, mas ele quer um aluguel, troca por permutas, prédio, alguma coisa da União, de qualquer forma, que se crie um mecanismo para que se realmente resolva esse conflito, que seja com permuta, que seja com esse procedimento que o senhor disse, que seja com TDA, que seja em dinheiro, mas que pelo menos pague a pessoa que estava num sentimento que não teria mais nada na vida, né? Então, jeito tem, né, presidente? Jeito tem, né? Nós temos problema em Paranhos, Miranda, Tacuru, nós temos aí Carapó, né? Vários lugares, Iguatemi, vários lugares do estado que já tem problemas hoje, né? E outros que possam vir a ter, porque como é nos estudos, nós não temos ainda a localização onde é. Tem estudos, se você entrar no site da FUNAI, pegar a parte em estudo, está tudo zerado. Então você não sabe onde é. Sabe que tem mais 23 estudos, mas não sabemos direito aonde são as áreas. São mais 23 áreas pretendidas no estado. Nós não sabemos aonde ela vai pegar. Hoje, o foco da FamaSul está, portanto, na realização da MS Agro agora no mês que vem, é isso, presidente? MS Agro, final de novembro, a gente vai ter um evento grande aqui na casa, que aí traz perspectiva de mercado, traz todas essas palestras, preço de commodities, a gente faz um trabalho bem feito aqui. Agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço aí, Silvio Júnior, e agradeço também ao doutor João aí pela paciência também, a todos que estão nos ouvindo aí, nossos presidentes dos sindicatos, nossos produtores, a todos os ouvintes da Gazeta aí. Obrigado. Vamos voltar outras vezes. É importantíssimo a gente estar aqui para prestar realmente um serviço, né? Prestação de serviço para a nossa população. Nós falamos com Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, e também com o doutor João Weimer Marcelo Filho, que é advogado e presidente da Comissão de Direitos Agrários e Agronegócios da UAB Dourados da Porã. Para você, muito obrigado. Você pode se inscrever, deixa a sua pergunta aí, tá bom? Inscreva no nosso canal, na Gazeta MS, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram.
Felicidades, um bom dia. Bom dia, doutor João. Bom dia, Obrigado, doutor Bertone. Felicidades. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Um abraço.